o seguinte, eu estou lançando um curso chamado A Área 51 do Evangelho, Engenharia Reversa, dos OVNIs à Bíblia. Então, porque, cara, não tem lugar com mais registro de OVNIs do que a Bíblia. Sem, sem presença de anjo, a Bíblia não teria sido escrita. Quem são os anjos? É só um apelido. Anjo é um apelido hebraico para o indesignável, que significa carteiro, mensageiro, midiático. É só a mídia que levava uma mensagem, é o anjo. O arcanjo é quando eles identificavam um ente que supostamente daquela supracivilização tinha um poder maior. Mas os apelidos bíblicos para essas categorias civilizatórias, algumas são civilizatórias, outras são só dimensionais, estão a uma membrana de distância, segundo a teoria das cordas, outras são interdimensionais, outras são transdimensionais, outras são completamente feitas de energia apenas espiritual, nem plasmática. Então, identificar todos esses mundos é minha próxima tarefa para preparar a geração dos meus netos e dos meus bisnetos para lidarem com a inevitabilidade do que já chegou. E chegou sem planos de se retirar nem de dar ré. Essa coisa só vai aumentar e só vai crescer. E quanto mais a gente quando eu escrevi há uns 40 anos atrás, não sei se tanto, há 30 anos atrás, um artigo chamado dizendo pusemos o pé na porta do querubim, que era um artigo que tinha a ver com o texto de Gênesis, quando os seres humanos, o Homo sapiens sapiens, comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão e Eva, e aí Deus, que é uma expressão plural no hebraico, que de fato é Deus com S, Elohim, que é um plural de majestade, um plural de divindade, Elohim, falou, o mesmo Elohim que tinha dito façamos o homem, usou uma expressão plural, o Elohim diz, dá a ordem aqui, um querubim fique na porta, na frente dimensional do portal da árvore da vida, para que, porventura, os homens, os Homo sapiens sapiens, que tinham entrado num processo de ganhar conhecimento, mas de não ter a sabedoria de gestão do seu próprio conhecimento, não comessem da árvore da vida e se vampirizassem. Mas quando eu vi o que a gente chegou, quando chegamos ao genoma humano, e a gente foi chegando, quando a mecânica quântica, que Einstein nos levou até ela, mas ele, depois de ter nos levado até ela, ficou assustado, porque disse que era uma física fantasmagórica, que era uma spooky science, assustadora. Então, que ele não queria mexer com ela, embora tenha sido ele que tenha nos levado à realização de que o que mantinha toda a estrutura, macroestrutura cósmica, era a impermanência dos elementos invisíveis. E aí o resto só foi desenvolvimento cada vez mais profundo. Quando a gente botou o pé nisso, eu falei, agora os portais vão se abrir numa velocidade doida. Agora o que a Bíblia chama de querubim vai atravessar essa interdimensionalidade o tempo inteiro. E a gente tem descrições da mesma natureza, com a mesma cara, do mesmo modo, do mesmo jeito na Bíblia. E aí eu estou lançando, daqui a mais um mês ou dois, esse curso, a Área 51 do Evangelho, essa engenharia reversa dos OVNIs à criação dos seres humanos, sem dizer também o outro choque. É que eles vão ficar chocados quando me virem dizer, que é o que eu creio a vida inteira, que nós, humanos, não somos os primeiros humanoides inteligentes a habitarmos a Terra. A Terra já teve outras civilizações avançadas,
já sofreu cataclismos, já foi destruído. Até o livro de Gênesis, o primeiro versículo de Gênesis diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. E aí tem 13 bilhões e 800 milhões de anos. Não tem data. Aquilo ali é só uma figuração arquetípica. Aí diz: a Terra, porém, e a gente não sabe quantos bilhões de anos tem no meio desse porém, a Terra, porém, estava catastrofizada e esvaziada. O próprio livro de Gênesis diz que antes da criação dos humanos, Homo sapiens, a Terra tinha vivido catástrofes extraordinárias. Eu fico alucinado. Eu me tornei muito mais interessado nos últimos 40 anos em antropologia, em arqueologia, em todos os outros tipos de ciência, do que em teologia, em filosofia e no abstrato, porque abstrato está em mim para dar e vender. Mas você vê que mais de 1.500 culturas da Terra antropologicamente contam as mesmas histórias e que você encontra presenças humanas desenvolvidas, restos dessa nova arqueologia que agora mergulha no fundo dos oceanos e encontra cidades inteiras desenvolvidas e amuralhadas, extremamente mais antigas do que a presença do Homo sapiens sapiens na Terra. Isso vai mudar toda a compreensão planetária. Agora, quem quiser acompanhar, acompanha. Quem não quiser acompanhar, graças a Deus, os filhos deles vão entender. E eu não tenho nenhum problema de morrer incompreendido. É só parte do processo, o tempo cuida do resto e Deus garante a tua verdade de coração quando você não está brincando de viver. Como princípio essencial do seu andar, e se você determina isso também como modo de olhar, de ver, de projetar, de iluminar a vida e o chão da sua existência e da dos outros, está tudo resolvido, meu irmão. Então, o anarquismo de Jesus nunca criou nem a expressão cristão. A designação cristão era um apelido, era um palavrão nos dias de Paulo, de Pedro, que é quando você encontra a primeira menção disso no Novo Testamento, que a gente tem numa carta de Pedro, ele escrevendo às igrejas que estavam espalhadas em regiões mais longínquas do Império Romano, na Bitínia, em lugares mais distantes, na região onde hoje é Troia, ou no passado era Troia, hoje é Troade, enfim, naquela área ali, é que ele menciona a primeira vez o termo cristão, dizendo: se eu tiver que sofrer carregando esse nome, eu sofrerei, porque aquela designação era pejorativa. Quando queriam falar mal do cara, dizer: você é um cristão. E aí, até o palavrão deu nome à nova construção, cristianismo, que foi o que veio de cristão. E aí a gente cria essa situação, essa potestade, na realidade, essa potestade religiosa, político, espiritual, pervertida, que é o cristianismo, que está há 1.700 anos atazanando o planeta. Dentro do cristianismo, existem cristãos, usando agora o termo de maneira não pejorativa, mas de maneira positiva. Existem pessoas boas. Eu costumo dizer, e eu acabei de fazer esse ano 50 anos de pastorado, de ministério pregando o evangelho, e eu digo desde sempre que foi dentro do cristianismo que eu encontrei algumas das melhores pessoas que eu já encontrei na vida. Mas também foi dentro do cristianismo que eu encontrei as piores pessoas que eu já encontrei na vida.